Neste vídeo, eu vou compartilhar com vocês como fazer filtro de data dinâmica no mReporter, certo? Estou aqui na plataforma Moodle, no sistema de relatório, estou no relatório de inscrição, vou acessar um relatório aqui e de fazer essa demonstração. No relatório de inscrição, eu tenho aqui a data de início do aluno no curso, a data que o aluno vai iniciar o curso, certo? Então, para fazer esse filtro aqui, eu tenho duas opções de filtro. Tem uma opção que por aqui já vem marcado por padrão usuários cuja data de início de inscrição ocorreu nos últimos 12 meses. Eu tenho uma outra opção de filtro aqui, que é a data estática, data de início de inscrição, certo? Que tem essas opções aqui que não vem marcado. A diferença é que, geralmente, do ponto de vista de label, aqui sempre se refere a data dinâmica se refere ao período e a data estática se refere à data, certo? Então, qual a diferença dessas duas datas? Vou vir aqui, vou alterar colocando inscrições que ocorreram nos últimos 10 dias, certo? Nos 10 dias, e vou fazer um filtro. Fazendo um filtro aqui, olha que o relatório original estava com 21 usuários, que ocorreram nos últimos 12 meses, agora veio com 23 usuários. Então, essa data aqui é a data dinâmica, certo? A data estática correspondente seria vir aqui, colocar data de início de inscrição, como hoje é dia 14, eu vou colocar no período do dia 4 a dia de hoje, que é dia 14, certo? Então, o que acontece? Aí ele me faz o filtro. Então, a data dinâmica é uma data que é composto por três campos. A unidade de tempo, que eu coloco se dia, se hora, mês, por aí vai. Quantidade, o valor e o tipo de data, o tipo de período, se ocorreu numa data passada ou numa data futura. Se ocorreu, certo? Essas opções eu vou explicar daqui a pouco, certo? A data dinâmica é uma data que, na hora que o relatório está sendo executado, ele calcula, certo? Então, como está nos últimos 10 dias, hoje é dia 14, então ele pega o intervalo dos últimos 10 dias, tomando como referência a data de hoje que o relatório está sendo executado. Já que na data estática, certo? Na data estática, a própria data já está marcada que data estática. Se eu executar esse relatório amanhã, ele vai me trazer, com a data estática, ele vai me trazer os mesmos resultados que me traz hoje, porque a data está estática. Já se eu executar esse relatório amanhã, ele vai me trazer resultado diferente, porque ele vai recalcular a data na hora que eu estiver executando o relatório. Certo? Então, onde está a vantagem disso? A vantagem disso está no processo de agendamento. Se eu vir aqui, ou pegar esse relatório e agendar esse relatório, e no processo de agendamento eu definir que esse relatório deve ser executado a cada intervalo de 10 dias, certo? Olha que vai funcionar de uma forma perfeita, porque a cada intervalo de 10 dias, com a data, voltando aqui, ó, a cada intervalo de 10 dias, ele vai pegar, ele vai executar, ele vai atualizar essa data que está aqui na hora de executar cada intervalo de 10 dias. Mas se eu deixar essa data estática aqui, o relatório vai trazer sempre os mesmos resultados, mesmo executando a cada 10 dias, certo? Bem, agora eu vou explicar o que significa cada uma dessas opções aqui, certo? Cada uma dessas opções. Aqui, eu estou tomando como referência hoje é dia 14, eu coloquei unidade de tempo, dias, no quantidade eu coloquei 5 dias, certo? Então, quando eu executo, eu falo, aqui eu tenho dois tipos de períodos referente ao passado e referente ao futuro, certo? Então, esses três primeiros se referem ao passado, os próximos, os três últimos, se referem ao futuro. Então, quando eu tenho como referência 5 dias, inscrições que ocorreram nos últimos 5 dias, ele pega os 5 dias, ele calcula duas datas, a primeira data e a segunda data, ele pega a informação que ocorreu nesse intervalo aqui, certo? Hoje é dia 14, então, nos últimos 5 dias, ele coloca ele filtra os registros que ocorreram do dia 9 ao dia 14, certo? Mas se eu quiser saber as inscrições que ocorreram antes de que acontece? Vamos pegar exemplo de inscrição. Eu quero saber todos os alunos que foram inscritos antes de 5 dias.
Então, hoje é dia 14, ele pega ele tira 5 dias, vai para dia 9. Então, quero saber todas as inscrições que ocorreram até dia 9. Já as inscrições que ocorreram dia 10 já não vale, certo? Esse tipo de filtro é importante porque eu quero notificar os alunos, certo? Mas nessa notificação, eu quero apenas notificar os alunos que foram inscritos há pelo menos 5 dias, certo? Então, esse filtro, de uma forma dinâmica, ele exclui os alunos que foram inscritos recentemente, certo? Ok, quando eu coloco ocorreu A, o que acontece? Ele ocorreu, no caso, há 5 dias, ele faz exatamente filtros usuários que foram inscritos no dia 9, certo? Ou seja, que no dia 9 foram inscritos. Então, ele coloca operação igual aqui. Agora, aqui eu expliquei as datas do passado. Agora, eu vou explicar as datas do futuro. Então, se eu ocorrerá nos próximos equivale ao ocorreu nos últimos, só que no futuro. Por quê? Aqui ele fez dedução. Ele tirou data de hoje menos 5 dias, aqui ele pega a data de hoje mais 5 dias, certo? Então ele pega do dia de hoje até o dia 19, quais são as inscrições que vão iniciar nesse período. Também pode ser, eu estou dando exemplo do campo data de início de inscrição, mas pode ser também data de término da inscrição, pode ser data de término do curso, pode ser data de início do curso, pode ser qualquer data que eu esteja filtrando na plataforma Moodle usando o plugin MReporter, certo? Aqui no caso, eu posso verificar as datas, as inscrições que vão ocorrer, que iniciarão no futuro ou que vencerão no futuro, colocando esse intervalo de tempo. Então, a mesma coisa equivale a ocorrerá a partir de, no caso, eu adiciono mais 5 dias, vai para o dia 14, aí eu quero saber todas as inscrições que vão ocorrer a partir de 5 dias, certo? Então, no caso, a partir do dia 19. Aqui, ocorrerá em, que equivale ao ocorreu a, certo? Então, no caso aqui, se eu adiciono mais 5 dias, eu vou verificar todas as inscrições que iniciarão no dia 19, se eu estou tomando como unidade de filtro o campo de início de inscrição. Se for campo de encerramento de inscrição, eu vou procurar todas as inscrições que iniciarão no dia 19, certo? Bem, com isso, fica claro as várias opções de filtro, que você tem aqui com a data dinâmica. A data dinâmica não se aplica apenas ao filtro de inscrição, se aplica a qualquer outro filtro. Por exemplo, eu estou aqui no relatório do curso. No relatório de curso, eu tenho aqui também a opção de data de início do curso. Então, olha que aqui eu tenho uma data dinâmica. Sempre que você for fazer agendamento de relatório, o recomendado é usar uma data dinâmica, certo? Em qualquer relatório, você consegue identificar uma data dinâmica e de uma data estática, certo? Então, evite usar a data estática quando você for fazer o agendamento de relatório.